Muito boa tarde, meus amigos do canal Pinheiral em Foco. Hoje eu estou passando aqui para bater um papo com vocês sobre uma coisa que me chamou a atenção na, na sessão da Câmara essa semana, que foi reconhecido como cidadão pinheiralense um, um cidadão aqui de Pinheiral que, que promove um trabalho com crianças e ele treina um time de futebol. Eu confesso que é até um trabalho que eu não conhecia. Como é que chama o senhor? É um homem que treina um time lá no Vale do Sol e, e foi reconhecido como cidadão pinheiralense. E assim, eu achei bem legal a atitude da Câmara de promover esse título para ele. Só que teve um comentário que o vereador Léo Barros fez que assim me chamou minha atenção e fala muito sobre ele. Fala muito sobre a mentalidade de alguns homens públicos, né, que estão no serviço público. Porque o Léo Barros, ao oferecer o título pro senhor, ele disse que esse trabalho que ele realizava era um papel do Estado. Porque o senhor promove esporte entre as crianças, tal, e isso é um papel do Estado. Aí aquilo me chamou a atenção. Falei, é engraçado, né? É impressionante como que os homens públicos, e principalmente os homens públicos com princípio de esquerda, têm mania de colocar o Estado acima de tudo. Terceirizar tudo pro Estado e colocar o Estado acima do cidadão. Porque o homem se propôs a doar o tempo dele para treinar as crianças, oferecer lazer, esporte para as crianças, e o vereador vem e diz que isso é um papel do Estado. Deveria ser um trabalho do Estado, passando por cima do cidadão. Cara, isso não deve ser assim. Não deve. Porque eu acho que o Estado serve ao cidadão. Serve ao cidadão. Então, assim, se só não atrapalhar, já ajuda. Ao Estado cabe... Estado aqui em Pinheiral, aí na sua cidade, é o governo do seu município. É o braço mais próximo que nós temos do Estado, é o governo do nosso município. Então, ao Estado, aqui em Pinheiral, ao nosso governo municipal, cabe manter a rua limpa, manter a quadra em condições de uso, né? Nós pagamos nossos tributos, nossos impostos para isso, para manter a estrutura pública em ordem e funcionando minimamente. O cidadão é quem promove esse tipo de atividade. Assim, eu achei muito louvável da parte desse cidadão promover esse trabalho para as crianças, com as crianças, e auxiliar esses jovens no seu desenvolvimento, né, no convívio entre, né, conviver ali entre as crianças e assim, ótimo, louvável. Agora, isso não é atribuição do Estado, assim como o vereador colocou, que papel do Estado. O papel do Estado é só não atrapalhar. Só não atrapalhar, não precisa se meter na vida do cidadão, sabe? Eu acho que assim, é um papel do indivíduo promover a criação dos filhos, promover se organizar, né, nos bairros, nas igrejas, nas associações, e debater ideias, construir conceitos e em conjunto ali, mas indivíduo, um a um. Não cabe ao Estado prover nada para esses indivíduos. Então, assim, é isso que eu estou falando. Isso fala muito sobre ele, sobre a mentalidade do vereador Léo Barros. Que isso deveria ser um papel do Estado. Lógico que não. Lógico que não. Só não atrapalha. O que eu digo para o Estado é, só não me atrapalha. Porque a gente vive isso aqui em Pinheiral, né? Não só em Pinheiral, eu acho que o país todo passa por isso hoje.
É o Estado se metendo na criação dos seus filhos, através de conselho tutelar, através de a gente não sabe o que estão sendo ensinado para as crianças na escola. Aí o mesmo Estado que diz que dizem que deve prover tudo, fecha a escola, fecha a rua, fecha a igreja. Nós acabamos de passar por isso. O Estado fechando a igreja. Não fui eu que fechei. Não foram vocês que fecharam. Foi o Estado, foi o governo municipal. Quando eu digo governo municipal, nesse caso, foi Ministério Público, Câmara de Vereadores, né, Poder Legislativo, e o prefeito municipal, Poder Executivo. Porque se um tenta fazer algo sozinho e os outros não apoiam, esse sozinho perde força, que foi o que aconteceu aqui. Quando o prefeito tentou flexibilizar a abertura das igrejas, o Ministério Público foi contra e os vereadores se omitiram e as igrejas foram fechadas. E o comércio foi fechado. E a cidade foi fechada. Ou seja, além de tudo, o Estado atrapalha. Atrapalha, porque as pessoas são perfeitamente capazes de se cuidarem sozinhas, né? Se cuidar, se precaver, se resguardar, né? Você é perfeitamente capaz de guardar os seus filhos, de resguardar os seus filhos, as suas crianças, dos perigos do dia a dia, né, das dificuldades do dia a dia. Isso faz parte da sua criação. Não cabe ao Estado se meter na criação que você dá para os seus filhos. Não cabe ao Estado prover esporte, lazer, cultura. A cultura, ela simplesmente é. A cultura, ela existe e ela deve ser alcançada e tocada pelo cidadão, e ao Estado cabe não se meter, não interferir. É assim. Então é uma cultura, uma mania que tem de querer enfiar a mão, enfiar o pitaco do Estado em tudo. E isso me chamou a atenção. Porque Nossa, eu queria lembrar o nome do senhor agora, do homem lá que foi homenageado, responsável pelo trabalho com crianças. Acho que é Luiz o nome dele. Então, assim, o senhor Luiz se propõe a criar um trabalho com as crianças e tal. E aí vem um vereador, ao invés de reconhecer o trabalho do homem, diz que deveria ser obrigação do Estado. Ou seja, em se tratando de Léo Barros, amanhã depois ele vai querer criar uma secretaria especial de times de futebol de bairro, né? Para colocar mais gente lá dentro. Porque o intuito é esse. Vocês não se enganem, não. O intuito é esse. É fazer o Estado ficar cada vez maior para eu e você sustentarmos e pagarmos, né? Porque eles vão ficando lá, eles vão se prendendo ao serviço público, e tornando o Estado cada vez maior e criando mais cargos e mais salários para ficarem lá sugando o cidadão que eles deveriam não perturbar, né? Além de promover o mínimo para a existência da vida do cidadão, da vida em sociedade, eles ainda tiram a liberdade de ir e vir, o direito das pessoas, e se metem na escola, né? Eu citei agora há pouco o Conselho Tutelar. Quem foi que delegou ao Conselho Tutelar se meter na criação dos nossos filhos? Eu nunca deleguei, nunca. Eu sei o que é melhor para o meu filho, você sabe o que é melhor para o seu filho. A gente, né, cabe aos pais promover, né, e prover a criação, a alimentação, a vestimenta, né, para as nossas crianças e cuidar das nossas crianças. Eu não deleguei a ninguém vir me ensinar como cuidar, como criar, né? Você, eu creio também que não. Então, assim, por que deixar o Estado se enfiar na nossa vida desse jeito de novo? De novo, né? Então, assim, me chamou a atenção isso e eu senti vontade de compartilhar com vocês, porque é um pensamento que está em voga na nossa cidade. É querendo passar a lei para te obrigar a tomar drogas e medicações que talvez você não queira, né? São leis que, se alguém lá na prefeitura decide montar um barracão no meio da rua, interditar uma rua, ninguém fala nada. Ou seja, nós pagamos o Estado para fazer a cidade funcionar minimamente, e quando ela não funciona, quem deveria fiscalizar
não fiscaliza, e ainda assim eles querem ir tornando o Estado cada vez maior e se metendo cada vez mais na vida do cidadão. É complicado, sabe? É complicado. Esses tempos eu vi uma discussão lá sobre... Foi até, assim, é fogo, sabe? Eu acho que as pessoas falam por si. E o vereador Léo Barros tem saído... Como pessoa, eu não tenho nada contra, mas politicamente é um agente de esquerda, de ideologia de esquerda, enfiado aqui embaixo do nosso nariz. Por que eu estou falando isso? Ele estava sendo debatido lá na Câmara a criação que ele propôs de um pipódromo para as crianças soltarem pipa e sair da rua. O que ele usou para embasar essa proposição dele? Que a polícia tinha autuado alguns moradores lá no Cruzeiro por estarem soltando pipa com linha com cerol. Aí no argumento dele ele falando, não, porque é um absurdo o cidadão ser autuado por estar soltando linha, não sei o quê, e propôs como solução a criação de um pipódromo. Aí vamos lá, vamos analisar friamente isso. Primeiro, pipódromo por si só não resolve o problema. Porque você acha que a criança que mora lá no quilômetro 9, no quilômetro 7, ou lá no Parque Maíra, vai entrar num ônibus, pegar uma bicicleta, entrar num carro para ir soltar pipa lá na onde o pipódromo tá? Não vai. Não vai. Então, assim, a solução por si só já não resolve o problema. É só eleitoreiro. Eu não entraria. Vamos botar que o pipódromo é nas Palmeiras. E eu moro lá no Goiabal. Eu vou pegar um ônibus para vir soltar pipa aqui? Não vou, cara. Não vou. E olha que Pinheiral tem. Tem um campão do ginásio, tem campão na agrícola, tem a Praça Brasil no centro, tem o Parque Fluvial lá em cima. O que não falta em Pinheiral, tem um Campinho das Palmeiras. O que não falta em Pinheiral é lugar para se soltar pipa. Mas ele quer se valer de uma demanda que ele viu para lacrar em cima, para usar politicamente. Isso assim, estou só mostrando que a solução apresentada por si não resolve o problema. E segundo, essas crianças não tinham pais, não? Esses pais lá, eles não sabem que é perigoso soltar pipa, né, linha com cerol na rua, não? O risco dessas crianças tomarem um choque, essas crianças se machucarem um ciclista, machucarem um motociclista. Ou seja, será que essas pessoas perderam a noção, vão terceirizar para o Léo Barros resolver um problema que um simples puxão de orelha resolve? O meu filho, vai soltar a linha? Solta lá no campão, lá num lugar que não vai machucar ninguém. Evita usar cerol, não usa. Assim, bom, falando por mim, meu pai e minha mãe tinha pulso firme comigo, né? Falasse não, era não. Falasse pode, pode. Mas assim, eles nunca delegaram isso a ninguém. Então, assim, é uma questão de criação. Esbarra no que eu estava falando agora há pouco, né? Não adianta querer delegar para a prefeitura criar um pipódromo para que meus filhos possam soltar a pipa. E aí? Uma criança machuca a outra com cerol lá no pipódromo. E aí? A criança que mora lá no 9 vai continuar soltando pipa lá na beira da rua, com cerol ou sem cerol. Por quê? Porque o pipódromo por si só não resolve. Então é pura demagogia. Pura demagogia. De novo, querer enfiar a prefeitura, enfiar o Estado na criação do seu filho. Ensina seu filho que não pode, pô. Não pode. Se a polícia foi lá e chamou a atenção, eu acho que o papel do educador, do pai, da mãe e de quem está tomando conta dessa criança é puxar a orelha. Meu filho, não pode. Não pode. Quer soltar? Solta lá no campinho. Solta no morro. Não use esse cerol. Vai machucar a mão, vai machucar os outros. Sabe? Educação a criança precisa crescer tendo a noção de limite. E quem impõe limite é pai e mãe. Não é Estado. Não é prefeitura. Não é Léo Barros. Não é conselho tutelar. Não é polícia. Não. É pai e mãe que ensina. A criança vai crescer, vai se tornar um adulto que vai entender, sabe? Aí
Para você ver. Pra você ver como é que às vezes a gente fala assim, parece que, principalmente quando fala de esquerda e direita, parece que é uma coisa distante da gente. Mas não é. Tá aqui, tá embaixo do nosso nariz. A gente tem um, um barracão montado na rua lá, porque ninguém consegue tirar aquilo de lá. Os vereadores se calam, ninguém fala nada. E, tipo assim, parece que a gente fica clamando sozinho, porque parece que tá certo. Parece que tá certo. Parece que as coisas que são feitas estão certas. E não estão. Não estão. Assim, não permita que tirem de você a, a, o poder de decidir, de gerenciar, de gerir a sua vida, sabe? Porque depois que você abre mão disso, você não recupera mais. Recupera mais. Aí tudo vai ser argumento para tirar de você as coisas que você construiu e a vida que você construiu em família, com seus filhos, com a sua igreja, com a sua sociedade. Assim, lembra do que eu estou falando. Indivíduo está acima do Estado. O Estado, a prefeitura, serve ao cidadão. O Léo Barros, os vereadores, servem ao cidadão. Assim, o que eles estão fazendo de chegar lá e se colocar no cargo. E a partir de que se assume o cargo, botar o cidadão de lado e passar a trabalhar em pautas próprias, isso não se faz. Isso não se faz. É feito lá, é assim que eles fazem, mas está errado. Está errado. Passou da hora de mudar isso. Então, assim, é, é, é isso que eu queria comentar com vocês. Demonstrar como que o, as pessoas que se adonaram do governo municipal, se adonaram da prefeitura, estão o tempo todo tentando se meter o pitaco, meter a mão dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua carteira e dentro da sua empresa. E passou da hora da gente se livrar disso, da gente colocar nos lugares certos pessoas que coloquem o governo, o município, a Câmara a serviço do cidadão, e não acima do cidadão. Entendeu? Combinado? Então, gente, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até breve a gente vai voltar aqui para abordar outro assunto. Combinado? Tá com Deus, gente. Obrigado. Tchau, tchau.